Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para iniciar um diário, tá? Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, eu tenho uma filha de 3 anos, o nome dela é Alice, e esse ano nós resolvemos colocá-la na escola. Não íamos colocar, a Alice só ia para a escola com 4 anos, que é a idade que a criança tem que ir para a escola, que é uma idade obrigatória. Então, esse ano, por alguns motivos, nós resolvemos colocá-la na escola e eu vou começar o diário falando para vocês porquê, nossas impressões, nossas intenções. Enfim, vai ser um bate-papo assim bem... Vou deixando fluir. Mas para esse primeiro vídeo, eu vou explicar para vocês algumas coisas que nos levaram a colocar a Alice na escola esse ano. O ano passado eu fiz um vídeo, porque tinha muita gente me perguntando se a Alice ia para a escola o ano passado, e o ano passado ela ia fazer 2 anos em janeiro. Então a Alice é bem novinha, né? Assim, nós estamos em janeiro, ela acabou de fazer 3 anos. E meus planos era colocar só com 4 anos, pelo simples fato que eu acho desnecessário colocar uma criança antes dos 4 anos na escola, exceto se houver uma necessidade dos pais, né? Bom, meus filhos mais velhos aconteceram de eu precisar colocar eles antes até de 1 ano. Então eles foram para a escola muito cedo. Mas se não tem essa necessidade, eu não acho que seja necessário para a criança que ela vá para a escola. Tá? Antes dos 4 anos, porque tudo aquilo que a gente espera da escola, que ela se socializa, que ela se desenvolva, tudo isso vai acontecer depois. Vai acontecer. Então, às vezes a gente fala, não, porque ela vai desenvolver, porque é a gente querendo acelerar um processo. Desenvolve mesmo, mas você tá interferindo no que é natural. É assim que eu penso. Mas não é que eu seja contra, tá, gente? Esse negócio de, eu sou contra colocar a criança antes dos 4 anos. Não, não sou contra. Isso é algo muito rígido, sabe? Eu não sou contra nada. Eu só estou dizendo o motivo pelo qual eu não tinha nenhum interesse de colocar a Alice antes dos 4 anos na escola. Bom, mas o que aconteceu para que a gente mudasse de ideia, né? Antes mesmo de eu ter a Alice, muito antes de eu ter a Alice, acho que há últimos 2 anos, eu tive contato com a pedagogia Waldorf, tá? Com uma pedagogia baseada na antroposofia, e que ela é muito diferente. E eu lá em São Paulo, eu morava lá ainda, a minha amiga me falou um pouco dessa escola. Não me lembro muita coisa que ela falou, mas algumas coisas me marcaram e que eu achei muito interessante. Mas era algo assim que estava muito distante de mim, até porque eu já estava morando em Rondonópolis e, enfim, eu achava que essas escolas só tinham em São Paulo, que talvez tivesse até em outro grande centro, mas não imaginei que tivesse, por exemplo, aqui em Cuiabá. Aí eu tive contato, cheguei a visitar a escola um dia que ela foi lá, não sei se efetivar a matrícula do segundo filho, eu não me lembro, ela foi resolver alguma coisa na escola e eu fui nessa escola e conheci parte do espaço e eu achei muito interessante. Sabe aquele lugar assim, qualquer criança vai querer estar aqui. Muito, muito legal, muito diferente. Depois eu fui visitá-la novamente, eu tive mais contato, aí eu me lembro que eu tive contato com o material da filha dela, da alfabetização, eu achei super diferente também, muito diferente. Eu falei, meu Deus. E ela começou a me explicar algumas coisas, por que acontecia aquilo. Bom, enfim, né, apaixonei, mas deixei pra lá. Eu tive a Alice, né, pensei, passou pela minha cabeça essa pedagogia, mas eu morava em Rondonópolis, sem chance. Quando eu veio pra Cuiabá, que na verdade, eu pensei em escola para Alice quando as pessoas começaram a me perguntar se eu ia colocar ela na escolinha. Até aí eu tava muito tranquila, não tava pensando em nada. Então, vira e mexe, essa pedagogia, esse modelo de educação, ele passava pela minha cabeça e eu pensava assim, puxa, né, se eu pudesse colocar a Alice numa escola Waldorf, seria interessante. Mas também eu não imaginava que a gente teria um padrão financeiro para colocar. É uma escola cara, pelo menos para nós é cara, mas é aquela questão assim, eu descobri por que ela é cara. Ela é cara porque ela paga bem os professores, porque ela é uma escola sem fins lucrativos. Ela não tem um dono, ela é uma associação.
não é uma cooperativa também, porque não divide lucros. Então, como ela paga bem os professores, porque elas querem que o professor esteja despreocupado com algumas questões, que ele não esteja sobrecarregado com vários turnos de trabalho, vários períodos, dando aula ali, aqui, catando aula ali. Então, na verdade, a escola tenta ter um professor que chega para a escola mais leve, sem muitas pressões. Então, ela, pelo menos isso foi o que eu pesquisei, tá, gente, na internet. Muita coisa que eu vou falar aqui pra vocês são coisas que eu vi na internet, porque não dá tempo de conversar tudo isso na escola, então eu fui pesquisando. E então, ela cara porque ela paga, né, bem os professores, né? Então, eu imagino que é dentro da média geral do que os professores recebem, ela paga bem melhor. E ela também não trabalha assim com número, ela não quer aquela quantidade grande de alunos, ela tem um limite de alunos, é tanto que nas escolas Waldorf é difícil conseguir vagas, porque, por exemplo, o número de alunos é 20 alunos por sala, os pequenos são 12 alunos, só 12, e mesmo assim esses 12 tá ali misturado duas faixas etárias de criança, que normalmente as escolas dividem em 4, né? Então, às vezes a escola tem 18 alunos, 12, mas tá ali jardim, maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2, no caso da educação infantil. E tem 12 alunos em cada um, 15 alunos, que seja, né, 20 alunos. E a escola Waldorf não, ela trabalha junto, ela trabalha com 2 idades numa sala e 2 idades na é de 2 anos, na verdade 1 ano e 9 meses, até 3 anos e meio ou 4 anos, e depois a partir disso vai para o jardim. Mas eles têm momentos em que eles se juntam, fazem atividades juntos, e tem atividades como, por exemplo, o preparo do lanche, que o maternal ocupa-se de uma parte, o jardim ocupa de outra, e depois eles se unem. Então, enfim, eles têm contato, tá? De 1 ano e 9 meses a 6 anos eles têm contato, mas eles têm atividades dirigidas um pouco diferente por conta da maturidade, enfim. Então, na verdade, são 12 alunos no maternal e 12 alunos no jardim, então só tem 2 salinhas de educação infantil ao invés de 4. Então, eles não têm muita mensalidade, né, por ter uma quantidade pequena de alunos, pagam bem os professores, então por isso que a escola tem um preço um pouco elevado e acaba sendo elitizada, o que não é a proposta do Waldorf inicial lá do filósofo Steiner. Não era a proposta dele é que a escola sirva a comunidade e que todos tenham o direito, mas ainda não é a nossa realidade por conta dos custos, e as escolas aqui no Brasil, até onde eu saiba, elas não têm financiamento do governo, elas não têm ajuda de nenhuma instituição, então elas têm que sobreviver com as próprias pernas. E essa escola, ela é montada por pais, sabe? Um grupo de pais pensa assim, nossa, insatisfeito com a educação no momento, elas têm contato com essa pedagogia, geralmente acontece assim, então eles juntam, normalmente eles são, boa parte já são professores, então eles fazem o curso, tem que ter um curso para atuar na pedagogia Waldorf, não basta ser pedagogo, nem especialista numa área, precisa ter um curso, né? Porque é diferente, é uma educação bem diferente, e diferente até o ensino fundamental, o ensino tudo é muito diferente, gente, muito diferente. Eu não tô dizendo que é melhor nem pior, é diferente. Então eles precisam ter cursos, e então geralmente é um grupo de pais que montam essa escola, e monta como? Eles custeando todas as despesas, eles trabalhando no projeto político-pedagógico da escola, eles que fazem os registros, aí eles dividem as tarefas entre eles, vão para a sala de aula, aquele que não é professor atua em outra área, então ali a escola vai crescendo, porque eles vão abrindo vagas para a comunidade, e outros pais são convidados a participar também da gestão. E eu achava que não era algo assim para nós, né? Porque a escola, eu já sabia que ela era cara. Aí, como que foi que a gente resolveu colocar Alice esse ano? Esse ano, a pedagogia Waldorf, ela passou assim por mim muito intenso, por alguns momentos na minha vida. No final do ano passado, eu conheci algumas mães que os filhos estudaram lá. E elas nem estavam falando para eu colocar a Alice lá, nem nada. Elas só estavam falando assim das melhorias que a escola proporcionou, não só ao filho, mas à família.
Aí vem aquele negócio, aí você sempre pensa, se um dia eu pudesse colocar a Alice lá. Aí já comecei a pensar assim, não, talvez dê pra gente colocar. Eu me preparo esse ano e coloco ela pelo menos na educação infantil. Aí viajei lá pra casa da minha amiga, né, fiquei lá um dia inteiro e comecei a observar o comportamento das crianças dela. Eu vi que são crianças assim muito alegres, são crianças que têm uma responsabilidade, porque a mais velha já tá com 14 anos, né. E eu vi que são crianças que sabem brincar. O mais novo, por exemplo, dela, acho 7 anos, não sei se foi 6, 7 anos, acho que foi 7 anos, ele acabou de completar. Então eu vi assim que é uma criança assim muito organizada, sabe? Tem umas certas estratégias assim para brincar, para organizar os brinquedos. Não é uma criança que fica muito nos eletrônicos, é uma criança que ele sabe assim diversificar, igual tinha lá uns amiguinhos que ele convidou para passar o dia com eles e a gente tava lá. Então eu fui assim observando, sabe? E novamente eu me questionei, será que isso é um pouco da pedagogia Waldorf? E eu fiquei pensando. Aí eu perguntei para minha amiga, falei, nossa, eu tinha muita vontade de colocar a Alice na Waldorf, mas acho que para nós não dá ainda, tal. Ela falou assim, nossa, Eide, se vocês pudessem se esforçar, pelo menos na educação infantil, já faz assim uma diferença enorme, é muito bom para ela. E tudo bem, passamos só por isso, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, nossa, daqui um ano ali você vai pra escola. Aí eu convidei o Fred pra gente conhecer, né? Eu falei assim, vamos conhecer a escola daqui, né? Acho que são 3 escolas aqui. Aí, mas que a gente fosse lá pra conhecer. Aí a gente foi, conheceu o espaço, eu me encantei com o espaço, foi a coordenadora que recebeu a gente. Então ela já falou aqueles pontos assim que eu acho que pode pegar mais pros pais, né? Então ela falou, mostrou o espaço pra gente, explicou algumas coisinhas e beleza. Aí nós já saímos de lá e o Fred perguntou algo sobre o ensino fundamental. O Fred é professor universitário, né? Então ele já foi perguntar mais do ensino fundamental enquanto eu estava preocupado mais com a educação infantil. Aí a gente veio conversando, aí ele falou assim, não, eu acho que é interessante já colocar a Alice já, porque ela já praticamente perdeu um ano da pedagogia. E então, como a escola ela foca muito no brincar, ele falou que achava que era interessante que ela tivesse contato com essa pedagogia já, né? Aí eu falei, mas vamos ver, mas eu não sei se a gente consegue mantê-la na escola, né? Aí ele falou assim, não, vamos colocar e confiar, porque no futuro a gente não sabe, a gente vai fazer esforços para que ela seja mantida lá, porque aí ele falou assim, eu não quero colocar a Alice e depois tirar ela de lá. Eu quero que a gente faça todos os esforços possíveis para mantê-la lá, porque eu gostei muito. Gente, quem inventou esse trem de visitar a escola fui eu, mas quem voltou assim, com a certeza de que queria colocar a Alice lá foi o Fred, sabe? Ele gostou muito mesmo, gostou muito. Um pouco que ele conversou assim, porque ele também perguntou aquilo que ele mais preocupava. Eu perguntei o que mais me preocupava, né? Fora as sugestões, fora as informações mesmo que vieram da pedagoga, porque eu acho que ela julgava ser o mais importante para aquele momento. E aí a gente voltou já, assim, eu refletindo e o Fred já assim, vamos fazer matrícula. Aí pegamos a lista de material nesse dia e marcamos a entrevista com a professora, porque você só faz a matrícula depois da entrevista com a professora, né? Então acho que a professora vai meio que sentindo. Aí nós marcamos... Nós chegamos lá 10 minutos mais cedo do horário, a professora já estava lá. É impressionante que às vezes a gente até se encanta com as pessoas não se atrasarem, né? Porque é muito comum se atrasarem. E ela não estava na escola à disposição, ela ainda não tinha voltado às atividades, ela foi na escola apenas para receber a gente. Então, ela mesmo ligou para mim, ligou para mim pessoalmente, marcou o horário, nós chegamos mais cedo e ela já estava nos esperando. Aí, como eu contei no outro vídeo, eu senti assim, naquela escola, uma coisa assim que me tocou muito, 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 é que você chega lá, a linguagem deles é a linguagem do amor. E você vê esse amor desde a pessoa que abre o portão para você, os funcionários, parece que na árvore, na terra que você pisa, no parquinho, eu não sei, é diferente, gente, é diferente, eu não sei, te toca, sabe?
Eu assisti um vídeo de uma mulher falando que tem coisas que acontecem dentro da escola que é como se fosse um milagre. Eu vi ela falando isso. Isso eu ouvi depois. Mas aí eu tive essa impressão na primeira vez que eu pisei naquela escola, onde a gente foi conhecer o espaço. E depois eu vou falar do espaço direitinho pra vocês. E depois eu tive de novo. Então eu falei, não é algo de tô empolgada ou tô... Realmente, essa escola, ela tá me tocando. Ela tá me tocando de alguma forma. E aí eu senti essa amorosidade, esse acolhimento muito grande, sabe? Sem interesse. Você sabe, não tem interesse ali. Porque muitas vezes você é bem-vindo num lugar porque você é cliente daquele lugar. E não foi isso que eu senti lá. Primeiro que eles não precisam disso, porque existe uma fila. Depois eu descobri que foi quase um milagre eu ter conseguido uma vaga para Alice lá. Tinha uma vaga, era a vaga dela, sabe aquela coisa assim? Aí esse dia eu comentando aqui no prédio que eu consegui colocar, tem uma mãe aqui que colocou numa outra escola, Waldorf, porque não conseguiu vaga na... A filhinha dela tem uma outra idade. E aí ontem mesmo, conversando com outra mãe aqui, ela perguntando, você vai colocar a Alice na escola? A filha dela é um pouco mais velha, acho que tem 5 anos. Quando eu falei que eu ia colocar nessa escola, falei o nome da escola, ela falou assim, nossa, você conseguiu vaga. Eu falei, nossa, é tão difícil conseguir vaga lá assim? Ela falou assim, nossa, muito difícil. Muito difícil. Aí eu falei, nossa, então a vaga era da Alice mesmo, porque tinha uma vaga. Sabe assim, você vai lá, uma vaga. E é engraçado porque a gente não pensou muito. Sem saber que era tão difícil conseguir vaga, nós não sabíamos. Eles só falaram, tem uma lista aí de espera, mas ainda tem que conversar com os pais. Então, assim, aí tudo bem. Então tinha essa vaga e eu já levei já saí de lá, a primeira vez que eu fui, já saí de lá com o... Não saí de lá com nada, eu só saí com a lista de material. Aí quando eu falei com a professora, conversei com a professora me explicou algumas coisas mais... Ela falou algumas coisas da escola, mas falou mais da classe, do funcionamento da classe, né? E aí eu falei, bom, então a gente vai fazer a matrícula, né? Nós vamos fazer a matrícula e tal. Aí eu já passei na secretaria, peguei a lista de documentação, um formulário para preencher, que ia perguntando tudo, desde como foi o parto da Alice, se a Alice tem alergia, se a Alice... Tudo. Comportamento da Alice, se a Alice brinca muito, como que ela brinca, quais as brincadeiras preferidas dela, o que eu noto nela que sobressai, que na minha opinião sobressai. Enfim, tive que preencher toda essa lista, acho que eram 2 folhas de perguntas. Se a Alice faz outro tipo de atividade educacional, se a Alice já frequentou outra escola, se ela já fez tratamentos terapêuticos, aí vem uma lista lá para você marcar os que ela já fez, um monte de coisa sobre plano de saúde, quem que é a pediatra dela, o telefone, tudo. Bom, enfim, acho que toda escola faz esses questionários. Então, eram essas perguntas que tinham e mais algumas que eu não me lembro, só sei que era muita pergunta. Então, o que nos motivou a colocar a Alice agora é porque nós achamos que é importante para ela ter esse contato com essa pedagogia, tá? Então, foi essa decisão. Como a gente viu que era uma escola em que esse 1 ano vai fazer muita diferença na vida dela, não uma diferença intelectual, que ela vai vir sabendo as cores, as formas geométricas, sabendo já reconhecer a letra do nome dela, não é isso. Porque isso para mim não é importante, não é o mais importante antes dos 4 anos, mas ela vai vir, eu tenho certeza, com um desenvolvimento integral. Ela vai ter contato com uma pedagogia que vai proporcionar para ela um desenvolvimento para ela para a vida inteira, eu acredito que esse um ano de contato com a pedagogia Waldorf vai fazer a diferença na vida dela como um ser humano, porque o próprio material que eu vou levar e entregar na escola, ele já é educativo por si só. Ele já educa os pais. Quando os pais entendem o porquê que é desse jeito e o porquê não é de outro jeito. Porque o material da Alice, mochila, e o que ela vai levar para a escola, eu nunca vi nenhuma escola pedir dessa forma. Nunca vi. Isso eu nunca vi. Pode existir outras pedagogias que também prezam por isso, mas eu nunca vi. Aí eu já vi, assim, que algumas coisas, só da professora me explicar umas coisinhas, e eu já apliquei aqui em casa, o efeito que isso surtiu
né, aqui para Alice, né? E é engraçado porque eu tava vendo os vídeos do Waldorf, da pedagogia Waldorf, e eu percebi assim, o quanto eu fiquei curiosa, o quanto eu tive vontade. Depois eu vi uma youtuber falando por que ela colocou a filha dela no colégio Waldorf, e ela mostrando 2 livros que ela leu, né, para poder ajudar, para poder não destoar muito, né, em casa daquilo que a escola preza. E assim, minha vontade era de ler aqueles livros, já anotei o nome, sabe, assim, é uma escola que a Alice nem entrou e eu já tô com vontade de estudar, eu já tô com vontade de conhecer, já tô saber. E foi muito engraçado, porque aí depois essa minha amiga, ela nem. Isso aconteceu comigo antes. Depois ela falou pro meu marido assim, né? Quando a gente falou, a gente resolveu tal, colocar no Waldorf. Aí ela falou exatamente isso. Ela falou assim: olha, a pedagogia Waldorf, ela é capaz de transformar o seu lar. Ela muda seu jeito de pensar, de agir a respeito de muitas coisas. E aí eu acreditei, quando ela falou isso, e eu vi que isso estava acontecendo comigo, sabe, assim, de eu começar a parar, são coisas que eu já sabia, algumas coisas eu já sabia, mas a questão de valorizar isso, né, e até porque eu fui pesquisar para entender o porquê de certas coisas. Ah, isso é legal, deve ser por isso, mas aí eu fui ver que era muito mais do que aquilo que eu imaginava. E aí, isso bateu com o que ela falou, sabe? Que a pedagogia Waldorf, ela entra dentro do seu lar. Ela é capaz de transformar algumas questões no seu lar. E aí bateu com isso, porque eu estava com muita vontade de entender mais, de ser parceira da Alice nessa. Mas eu acho que isso acontece naturalmente, você não precisa se esforçar. Não precisa, porque bastou eu ter um bate-papo com a professora para que algumas coisas aqui que eu já sabia que era importante mudar, me deu força para mudar, sabe? Me deu força para mudar. Porque a pedagogia Waldorf, ela não tem assim tanta novidade. São tudo coisas que a gente já viu em algum lugar. Ela não tem muita novidade. O que é novidade é você ver a escola estruturada realmente para aquilo que as pessoas falam. Mas sobre autonomia, sobre as fases da criança, sobre respeitar as crianças, sobre a liberdade das crianças, sobre a criança brincar, aprender brincando, sobre ter espaço lúdico, que as atividades sejam lúdicas, que a criança desenvolva a coordenação motora fina através das artes, através das brincadeiras, através das tradições. Tudo isso a gente já ouviu, tudo isso, não tem nada de muito novo nessa questão. Mas é muito diferente de quando você vai num espaço e o foco realmente é esse. É esse. Tanto é esse que a criança nem traz tarefa para casa. Tem umas fases aí do ensino que elas não trazem tarefas para casa. Muita coisa lá dentro que eu queria dizer para vocês que não é muita novidade. Isso tem diluído nas outras escolas. Mas as outras escolas oferecem outras coisas também. Talvez o foco maior delas não seja assim com tanta intensidade igual na escola Waldorf. Mas assim, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não existe escola perfeita, que longe de mim achar que a Alice está numa escola perfeita. Por uma razão muito simples e que eu sei que eu acho que vocês vão concordar comigo. A escola ela é feita por seres humanos e os seres humanos não são perfeitos. Eles são imperfeitos. Perfeito é a criação de Deus, porque Deus é perfeito. Então, tudo que Deus cria é perfeito. O que o homem cria é imperfeito. Mas nós somos perfectíveis. E uma vez que nós somos perfectíveis, nós nos arriscamos. Nós vamos buscando melhoria. A gente pega, porque o ser humano, ele pega uma teoria e melhora a teoria. Ele pega a melhoria, pelo menos o que está compromissado com melhorias, né? Ele pega por exemplo, Rudolf Steiner. Ele é o criador da pedagogia Waldorf, né? Baseada na antroposofia. Mas ele foi educado aonde? Ele não foi educado numa pedagogia Waldorf. Então, alguma pedagogia, né, a criação dele, algo contribuiu para que ele tivesse esse olhar. Então, assim, a gente não pode desprezar jamais nenhuma linha teórica, todas, eu acredito que todas as linhas educacionais, pelo menos essas de maiores impactos na sociedade, elas contribuem de alguma forma com a construção de um mundo melhor. Então, muitas vezes você está ali, tem uma escola ali baseada numa teoria, depois ela mescla, porque ela vê que só uma não dá conta, então ela dá uma mesclada, né?
Então, teve aí o surto do construtivismo, depois, não, vamos pôr um pouco de tradicional, muitas escolas, ou porque às vezes a pessoa foi educada no tradicional, então para ela não sabe lidar com o construtivismo, não quer dizer que o construtivismo seja ruim, mas às vezes eu fui educada tradicionalmente, a minha cabeça já está formada de um jeito, então eu dou uma mesclada, mas todo esse mesclado, essa mistura, ela forma algo também, que depois vai refletir, vai pensar o produto, né, que seria o ser que se formou no misturar dessas teorias, vai formar um ser, e esse ser, ele vai pensar, e talvez ele vai desenvolver uma outra teoria baseado na formação que ele teve, melhorando coisas, né, melhorando alguns aspectos. Então eu acredito que a educação, ela é perfectível também, porque nós somos, ela também é. Então, eu não acho que todas as pessoas precisavam estudar numa escola Waldorf, porque eu acredito que muitas pessoas, elas podem chegar com resultados positivos, muito bons, tanto quanto alunos da escola Waldorf ou da pedagogia montessoriana. Ela pode, ainda que seja no tradicional, isso pode acontecer? Pode, já aconteceu, a gente sabe. Bom, gente, encerrando o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.